Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de revisões sistemáticas e meta-análises pré-clínicas. Eu me chamo Gabriel Pires, eu sou uma das pessoas envolvidas no Brisa. Eu vou acompanhar vocês nas primeiras aulas desse curso, nesses temas mais conceituais que explicam o que são as revisões sistemáticas, que contextualizam essas revisões à experimentação animal e que explicam conceitos básicos e gerais de para que elas servem e como elas são feitas. Então, a gente começa com esse primeiro tema, o que são revisões sistemáticas pré-clínicas, e a gente já começa com algumas dúvidas e algumas polêmicas. Primeiro, porque o termo revisão sistemática pré-clínica é debatido, tem gente que não gosta do nome pré-clínica e diz revisões sistemáticas de experimentação animal, ou em estudos com animais. Mas, enfim, entendam aqui que a gente está se referindo ao longo desse curso inteiro àquelas revisões sistemáticas que são feitas com base em estudos de experimentação animal, com estudos em modelos animais. Mas alguns conhecimentos são comuns a todos os tipos de revisões sistemáticas, desde a clínica até a pré-clínica, e até mesmo para revisões sistemáticas de estudos in vitro, de toxicologia, de outras áreas que não necessariamente a experimentação animal. Mas, enfim, nosso foco é, então, nas revisões pré-clínicas. Então, vamos começar com essa primeira aula definindo, né, o que são essas revisões. Antes de chegar mesmo na revisão pré-clínica, vamos tentar contextualizar o que são as revisões e saibam que existem vários tipos de revisão, né? As revisões que nós chamamos de narrativas e as revisões sistemáticas. As duas são resultado da necessidade de revisar um tema, né? De agregar a literatura que a gente conhece, né? Em um tema de interesse. E a gente tem que se perguntar, então, né, por que se revisa no final das contas? E as respostas são várias. Primeiro, porque a gente quer, de fato, como eu falei antes, resumir tudo que foi publicado em um tema, em uma área de pesquisa, né? Então, congregar a literatura que se conhece, resumi-la para sintetizar o conhecimento para alguém que quer ler sobre o tema, né? Então, resumir a literatura, primeiro tema. E para bater o martelo sobre se alguma intervenção funciona ou não, se aquele conhecimento já chegou a um nível adequado de investigação. Então, para consolidar conhecimento. Esses são os dois grandes motivos. Esses são os motivos, na verdade, teóricos, né? O motivo prático é que muitas vezes as pessoas precisam publicar e a revisão, numa visão muito simplista, é um artigo mais fácil de se fazer, porque é teórico, não preciso ir para o laboratório, não preciso ir para o hospital, para o ambulatório. Então, às vezes, as revisões saem com a intenção de aumentar a quantidade de publicação, que já saibam aqui de antemão, é sempre uma justificativa bem errada para se começar qualquer tipo de estudo, tá? O estudo tem que vir da necessidade pelo conhecimento, pela pesquisa, não pela necessidade de produção, né? Mas, enfim, a necessidade lícita seria essa, de sintetizar uma literatura e consolidar conhecimento. E quando se revisa? Bom, entendam aqui que a revisão não necessariamente é o artigo de revisão. Uma revisão pode ser feita para que a gente tenha uma boa introdução para uma tese de mestrado ou de doutorado. Ainda assim, quando que a gente revisa? Idealmente, antes de começar toda a tese, todo o artigo, para garantir que o meu estudo tem uma base adequada, né? Então, para garantir que o estudo que eu quero fazer com animais de experimentação não seja redundante com estudos que já foram feitos anteriormente, ou não seja feito num caso, numa área em que eles não são justificáveis por critérios de validade experimental e validade dos modelos disponíveis, né? E aí, como eu falei antes, o resultado acaba sendo o artigo. Então, a gente também, de fato, faz a revisão para ter um artigo publicado, mas nessa visão de que existe mais do que simplesmente a necessidade de ter o artigo, existe a necessidade de ter o conhecimento que o artigo traz. Ainda assim, sabendo que a gente tem esses motivos para revisar, as revisões têm esses dois tipos, as narrativas e as sistemáticas, e é bom que a gente saiba diferenciá-los muito bem. Vamos começar por aquilo que não é o foco do nosso curso, mas que é uma coisa muito mais comum, são as revisões narrativas. Quando que elas são feitas? São feitas, como a maior parte das revisões, para consolidar e para revisar um conhecimento ou um campo de pesquisa. Mas no caso da revisão narrativa, não existe sistematização, ou não necessariamente existe uma sistematização do processo de busca de dados, análise de dados e escrita. Geralmente, uma boa revisão narrativa é aquela em que eu sento na cadeira
e começo a escrever sobre um tema que eu conheço, sobre um tema que eu domino, e basicamente eu coloco no papel a minha experiência. Então, geralmente se espera que uma boa revisão narrativa seja aquela escrita pelos bons pesquisadores em uma determinada área, pelas pessoas que já trabalham com aquilo há anos. Ele é muito baseado na experiência dos autores. Pensem, comparem um orientador, professor emérito, com décadas de experiência em um tema, e o aluno de iniciação científica. Ambos têm o direito de fazer uma revisão narrativa, de sentar na frente do computador e escrever com base no conhecimento que eles têm. Mas é muito mais confiável que o conhecimento do pesquisador com anos e décadas de carreira acabe resultando em um artigo de revisão mais confiável, né? Além disso, geralmente a revisão narrativa ela tem ela coloca no papel temas consolidados, né? Num tipo de literatura que a gente chama de secundária ou terciária. O que significa isso? Existem níveis de literatura científica que tem a ver com nível de conhecimento, nível de construção de conhecimento. A literatura que é dita primária é aquela em que há, de fato, construção de conhecimento primário. Então, quando eu uso animais de pesquisa, quando eu uso dados coletados com pacientes, isso são artigos que trazem esses dados, artigos primários, literatura primária. A literatura secundária é aquele tipo de artigo que congrega os da literatura primária para gerar um conhecimento ou para explicá-lo. E a literatura terciária é aquele tipo de estudo, ou melhor, aquele tipo de artigo ou de texto que traz revisões para consolidar o seu conhecimento. Por exemplo, um capítulo de livro pode ser muitas vezes uma literatura terciária, que ele se baseia em revisões, né? Em qualquer caso, aqui a gente está tratando de literatura secundária ou terciária, geralmente sem uma estrutura pré-definida, sem uma estrutura pré-determinada e, sobretudo, sem necessidade de um tópico sobre métodos. Ela é muito livre do modo como se escreve uma revisão narrativa, em que eu narro o tema que eu conheço. Pensem sempre num capítulo de livro. É um bom tipo de revisão narrativa. E muitos artigos de revisão são revisões narrativas. Qual é a chave para o sucesso de uma revisão narrativa? Vejam, as revisões narrativas para quem começa em uma área de pesquisa, uma área nova, suponham vocês que vocês vão começar uma nova área de pesquisa, vão começar um novo campo, um novo tipo de experimento, vocês querem se inteirar daquele campo, vocês querem começar a entendê-lo, vocês vão buscar um artigo de revisão ou um capítulo de livro. Por conta disso, esses artigos de revisão narrativa geralmente são muito atrativos do ponto de vista de quantidade de leitores. E aí existe um certo mecanismo bem econômico por trás da bibliometria das revisões narrativas. Como são artigos com grande potencial de citação, as revisões gostam de publicar revisões narrativas. Existem, inclusive, muitas revistas que são só de revisão, justamente porque elas têm esse potencial de atrair citações e, por consequência, aumentar o fator de impacto das revistas, né? Mas também a gente não pode ficar publicando muitas revisões narrativas de um mesmo tema. Então, pensem o seguinte, uma boa revista que quer publicar uma revisão narrativa pode publicar de qualquer autor. Mas qual autor vai trazer mais citações para aquela revista? Pensa na minha área de pesquisa. Eu trabalho com medicina do sono e tenho alguns trabalhos com insônia. Eu posso escrever uma revisão narrativa sobre insônia? É claro que eu posso. Vamos supor que a maior revista do meu campo, que era a maior revista de revisões da minha área, que era uma revisão sobre insônia. Eu posso escrever esse artigo. Mas o Charles Morin, um grande pesquisador canadense, que é o papa da insônia, também pode escrever esse artigo. E essa revista vai querer quem escrevendo esse artigo? O Gabriel, que é um Zé Ninguém. Bom, não um Zé Ninguém, né? Mas um dia eu vou ser alguém, ainda eu não sou tão grande quanto o tal do Charles Morin, que é o papa da área. Se o Charles Morin escreveu uma revisão narrativa sobre insônia, ele provavelmente vai ter mais citações do que eu teria. E é por isso que a revista prefere grandes nomes para escrever revisões narrativas. Bom, digamos, as grandes revistas preferem grandes nomes. É claro que qualquer pessoa pode escrever uma revisão narrativa. Mesmo um aluno de iniciação científica, mestrado, pode escrever sua revisão narrativa. A chance de que essa revisão seja publicada nas grandes revistas é menor. Até porque as grandes revistas, muitas vezes, limitam as suas revisões a revisões convidadas. A gente não pode escrever e submeter uma revisão para muitas grandes revistas, claro que não é uma regra completa, mas a gente não pode
né, como uma iniciativa primária, assim, escrever uma revisão narrativa, geralmente são convidadas, e as revistas já convidam os grandes nomes, né? Então, vejam, a revisão narrativa de sucesso nas grandes revistas tem toda essa lógica mercadológica por trás de atrair citações, que faz com que a revista tenha mais leitores, dá mais visibilidade para a revista, aumenta o fator de impacto e tudo mais. Então, quanto mais consolidado é um autor, maior a chance de que ele tenha sucesso com uma revisão narrativa. Quais são os problemas das revisões narrativas? Primeiro, ela é muito sujeita a vieses. Se eu vou escrever uma revisão narrativa depois de décadas trabalhando naquela área, é muito provável que eu vá colocar no papel as minhas opiniões e o meu posicionamento, principalmente em temas que são conflituosos, que existe debate, porque se eu vou escrever uma revisão e eu tenho o meu ponto de vista, e eu sei que pessoas que trabalham com a área pensam completamente diferente, por que eu vou me dar uma rasteira no meu texto? Então, meu texto não reflete necessariamente conhecimento, mas a minha visão sobre o conhecimento que existe. Então, sempre entendam que a revisão narrativa ela é sujeita a viés de seleção na escolha dos artigos que eu vou relatar na minha revisão narrativa, e é um viés de posicionamento, porque eu vou refletir o meu posicionamento sobre aquele determinado tema. Com base nisso, sabendo que ela reflete minha opinião, uma revisão narrativa nunca serve como teste de hipótese, porque ela não testa nada. Ela expõe, talvez, uma hipótese, mas ela não atesta. Alguns exemplos de revisões narrativas, nós temos aqui, por exemplo, olha quem eu falei para vocês, o tal do Charles Morin, que é o Papa da Insônia. Ele, de fato, escreveu um grande artigo de insônia para essa revista aqui, para Nature Review Disease Primers. É uma revista do grupo da Nature que é muito fantástica, muito interessante. Eles têm a intenção de publicar um único artigo de revisão, mais completo e abrangente possível, um artigo apenas, sobre cada doença possível. Então, a revista vai existir enquanto existirem doenças a serem revisadas, mas é um só. Por que essa revista escolheria o Gabriel para escrever o seu artigo de revisão sobre insônia? O Gabriel não traria tanto citações quanto esse cara. Então, vejam a lógica de mercado se fazendo valer. É claro que não é só mercado, né? Tem a ponto de vista de experiência. Ele tem muito mais experiência do que eu teria, e talvez mais experiência de qualquer pessoa no mundo sobre a insônia. Então, faz sentido do ponto de vista prático, mas faz mais sentido ainda do ponto de vista de atração de citações. Em geral, as revisões narrativas têm temas bastante abrangentes, porque elas também querem trazer citações, mas eventualmente elas têm temas um pouco mais específicos, né? Vejam aqui uma revisão narrativa, uma revista do grupo Frontiers, né? E capítulos de livro. Capítulos de livro também são geralmente revisões narrativas. Então, é bom que a gente entenda que as revisões narrativas têm essas limitações, né? Geralmente, autores mais consolidados geram melhores revisões, que são mais bem aceitas pelo processo de publicação que a gente tem estabelecido hoje em dia. Não significa que um aluno de C, mestrado, doutorado, não possa escrever sua revisão, mas pensem vocês. Quando vocês forem procurar uma revisão narrativa do campo de vocês, vocês sabem quem são os bons autores, vocês vão atrás desses bons autores, né? E essa revisão, ela não testa hipótese nenhuma, ela faz uma revisão bem enviesada em relação ao posicionamento das pessoas. A revisão sistemática, a meta-análise, ela é diferente. Por quê? O que significa uma revisão sistemática? Revisão sistemática, na teoria, é muito simples. É uma revisão em que existe uma sistematização do processo de busca de artigos, de avaliação dos artigos e de extração dos dados desses artigos. Então, eu sistematizo o modo pelo qual eu vou chegar a uma conclusão. Veja só, na revisão narrativa, a conclusão é dada a priori. Eu já sei o que eu quero concluir quando eu me proponho a fazer a revisão narrativa. Na revisão sistemática, a conclusão é dada a posteriori. Eu não concluo nada até que eu seja capaz de extrair e analisar os dados do modo mais não enviesado possível. É claro que sempre existe margem para vieses de todos os tipos, mas a revisão sistemática é menos sujeita a vieses. Então, alguns pontos importantes do que é a revisão sistemática. Ela é baseada numa sistematização de todos os processos, mas, sobretudo, no processo de coleta de dados, com uma metodologia muito bem estruturada. Existem vários grupos de pesquisa e de organismos internacionais que ditam quais são os melhores métodos para a condução de uma revisão sistemática. É um conteúdo sujeito à análise, então existe um teste de hipótese. Eu posso
testar uma hipótese com base em uma revisão sistemática, isso é bem importante, e é por esse motivo que, por exemplo, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado pode se valer unicamente de uma revisão sistemática com meta-análise, porque ela, de fato, testa uma hipótese, né? Ela não é simplesmente uma revisão narrativa. Ela é bem menos sujeita a vários tipos de vieses, né? Principalmente viés de interesse e de inclusão. E ela é um tipo de literatura secundária, quando a gente trata da revisão sistemática, mas ela pode ser, sim, revisão primária, quando a gente começa a incluir a meta-análise. Entendam aqui, eu estou trazendo alguns termos importantes já para vocês, algumas nomenclaturas importantes. Revisão sistemática e meta-análise. Elas não são sinônimos uma coisa da outra, tá? Entendam aqui que as revisões sistemáticas são um tipo de revisão. Então, as revisões incluem as revisões sistemáticas e a meta-análise é um passo dentro das revisões sistemáticas. O que eu quero dizer com isso? As revisões sistemáticas incluem as meta-análises. Mas podem existir casos de revisões sistemáticas sem meta-análises. Entendam, então, que é um passo. Sendo mais preciso, a meta-análise é o passo de análise estatística dos dados adquiridos e extraídos numa revisão sistemática. A gente vai ver mais tarde, ao longo do curso, quando uma revisão sistemática faz uma meta-análise e quando ela não faz uma meta-análise. Mas eu falei então para vocês que a meta-análise, a revisão sistemática e as meta-análises podem ser literatura primária e elas servem como teste de hipótese. Da onde vem isso? Por que eu falo uma coisa dessa? Assim? Entender o potencial da meta-análise como um estudo primário ou um estudo gerador, um estudo de teste de hipóteses, tem a ver com a capacidade de nós entendermos o que é uma unidade de análise num estudo. Unidade de análise ou unidade amostral é a menor parcela de alguma coisa que é capaz de gerar dados independentes e esses dados podem ser analisados. Então, pensem que vocês estão fazendo uma pesquisa clínica num ambulatório, vocês coletam dados de um grupo de pacientes ou uma coorte de pacientes. Cada paciente gera dado, esses dados são agrupados, analisados por meio de análise estatística, e aí a gente gera, né, o que talvez é o produto final da pesquisa, o artigo científico. A unidade experimental, então, numa pesquisa clínica, são pacientes ou os participantes da pesquisa. E todo tipo de pesquisa tem suas unidades experimentais. Uma pesquisa em laboratório com animais de experimentação tem nos próprios animais a sua unidade experimental. Em a pesquisa in vitro, a unidade experimental pode ser uma placa de cultura ou pode ser uma bactéria, dependendo de como as coisas são tomadas. Em engenharia florestal, uma unidade experimental pode ser um lote de terra. Em agropecuária, a unidade experimental pode ser um boi. Em saúde pública, a unidade experimental pode ser um bairro. Então, varia muito de caso a caso, mas todos os tipos de pesquisa primária têm a sua unidade experimental, a menor porção de algo que gera dados independentes. A revisão sistemática com meta-análise também tem as suas unidades experimentais, só que elas são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, porque a unidade experimental de uma meta-análise são os artigos. Numa revisão sistemática, eu tomo cada artigo que eu encontro no meu processo de busca como uma unidade experimental. E são esses artigos que eu vou congregar, agrupá-los, analisá-los e gerar uma estatística, um resultado final que vai ser publicado. Então, entendam, por que eu posso fazer uma tese de mestrado baseado numa revisão sistemática com meta-análise? Porque eu tenho uma unidade experimental e eu testo hipóteses com base nisso. Então, entendam, revisões sistemáticas e meta-análise são dados, são estudos muitas vezes primários capazes de testar hipóteses. Quais são as chaves do sucesso para uma revisão sistemática ser feita? A gente pode ter revisões sistemáticas por autores menos consolidados, porque aqui a gente está testando uma hipótese e aí, né, a margem para que alguém faça isso de modo não enviesado é maior. Então, um autor que está começando em uma determinada área, desde que ele siga os passos adequados para a condução da revisão sistemática, tem um grande potencial de sucesso, sim, porque, de novo, é um artigo original. As revisões sistemáticas são, muitas vezes, não convidadas, a maior parte das revistas aceita meta-análises e revisões sistemáticas sem problema, e a gente tem muitos artigos em temas menos atrativos, menos citáveis, menos abrangentes. Então, uma revisão sistemática pode ser, na verdade, bem específica, e quanto mais específica ela for, maior a margem de sucesso, pelo menos do ponto de vista analítico desse tipo de estudo. Um outro benefício importante é que as revisões sistemáticas e as meta-análises
na perspectiva da medicina baseada em evidências, é algo muito importante, pois elas têm o potencial, numa perspectiva clínica, de bater o martelo sobre qual é o efeito de uma intervenção para um determinado desfecho para um tipo de público. Ela congrega as evidências feitas por outros desenhos experimentais numa coisa que é bastante confiável e geralmente com dados bem robustos, desde que a análise tenha sido feita de um modo razoável no sentido de existe motivo para que ela seja feita, e que ela tenha sido feita com boas práticas, que ela tenha sido feita com os melhores métodos, com os melhores testes, e com cuidado na condução dos dados. Dito isso, naquela perspectiva bem tradicional da epidemiologia, as meta-análises são capazes de gerar o maior nível de evidência científica. Isso é uma visão tradicional, porque hoje em dia já se recontextualiza isso, e é verdade que uma revisão sistemática mal feita gera menos evidência do que um estudo observacional bem feito. Mas ainda assim, na teoria, a revisão sistemática é muito importante para a medicina baseada em evidências, e a gente tem isso muito estimulado pela Cochrane. Quem aqui já ouviu falar da Cochrane sabe que é o maior grupo promotor de meta-análise no mundo, que gera o maior livro-texto de meta-análise, que dita quais são os melhores testes, que organiza os maiores eventos e as maiores iniciativas para condução e disseminação de revisões sistemáticas e meta-análises. Claro que não foi a Cochrane que inventou as revisões sistemáticas das meta-análises, mas ela que os disseminaram muito pelo trabalho desse senhorzinho chamado Sir Ian Chalmers. Bom, as meta-análises clínicas como nós as conhecemos hoje, então, dependem ou cresceram por conta da Cochrane em estudos que visam demonstrar a eficácia ou mensurar o efeito de uma intervenção, geralmente com amostras bem grandes, porque os estudos clínicos são grandes, né? Com um certo nível de heterogeneidade grande nas amostras, né? Pensem, um estudo clínico tem pessoas de diferentes sexos e gêneros, diferentes IMCs, diferentes alturas, diferentes etnias e por aí vai. Mas geralmente com uma alta validade externa, ou seja, dados extrapoláveis, e com análises bastante conclusivas, bastante robustas. Esse é o grande benefício das meta-análises para um setor clínico, gerar análises robustas e dados e conclusões extrapoláveis. Como é que isso se aplica à pesquisa animal? Vejam, a pesquisa, as revisões temáticas pré-clínicas são recentes e elas começaram com base em outros conceitos ou outras premissas. Não necessariamente com a ideia de bater o martelo sobre o efeito de alguma intervenção, mas mais por explorar os efeitos em uma área de experimentação animal. Mas para que a gente possa entender o benefício delas na pesquisa pré-clínica, vamos dar um passo atrás e vamos ver como é que a pesquisa pré-clínica tem sido feita. Primeiro, cada vez mais o número de animais utilizados em pesquisa cresce. Aqui a gente tem um gráfico que mostra na minha área de pesquisa, né, privação de sono em animais. Vejam como a quantidade de artigos publicados ao longo dos anos cresce muito, cresce vertiginosamente. A partir aqui dos anos 2000, a gente tem um crescimento enorme no número de artigos publicados aqui em medicina do sono, utilizando animais de pesquisa, e isso continua crescendo. E não existe, ou parece não existir, qualquer tendência de desaceleração no número de animais, no número de artigos e no número de animais. Além disso, a gente tem um outro problema, que é a crise de reprodutibilidade em pesquisa pré-clínica. Veja só, a gente está usando muito animal. A gente usa muitos animais, se gasta muito, o investimento é muito grande em pesquisa pré-clínica, e isso não necessariamente é um problema. O problema é, esses dados não são confiáveis. Se eu tivesse garantia de que todos os estudos animais gerassem dados confiáveis, isso seria menos um problema. Claro que a pesquisa em animais pode ser um problema para todo mundo, dependendo de crenças pessoais, da capacidade de aceitar ou não a pesquisa animal como um método válido. E isso é uma decisão, é um posicionamento pessoal para muitas pessoas. Tem gente que não vai aceitar a pesquisa animal em qualquer condição, e isso é completamente aceitável, né? A posição da pessoa em não aceitar a pesquisa animal é aceitável, é lícita, mas mesmo para pessoas que aceitam a pesquisa animal, o que não é aceitável é que a gente tenha dados com um nível de confiança tão baixo. Vejam só, a gente tem essa ideia de crise de reprodutibilidade em pesquisa animal sendo dada há bastante tempo. Esse é um artigo de um dos maiores epidemiologistas do mundo, o John Ioannidis, da Universidade de Stanford,
dizendo que a pesquisa básica e pré-clínica ela tem um nível de não reprodutibilidade muito alto. As taxas de reprodutibilidade em pesquisa pré-clínica são de 11 a 25%, de acordo com alguns estudos aqui citados pelo John Ioannidis. O que é muito baixo. O que eu quero dizer por isso? Taxa de reprodutibilidade é quantas vezes eu consigo replicar em outro grupo de pesquisa, ou em outra universidade, ou em outro momento mesmo, no meu próprio grupo de pesquisa, os dados de um artigo prévio. E vejam só, conseguir replicar um dado em 1/10 a 1/4 dos estudos é muito pouco. Por que isso acontece? Por alguns motivos. Primeiro, porque os estudos são de baixa qualidade, isso é possível, mas um motivo que tem se investigado cada vez mais são os problemas não na condução do estudo, mas os problemas no relato do estudo. Vejam, a pesquisa clínica depende de guias metodológicos de escrita de artigo, como o Consorte para ensaios clínicos, como o Prisma para as revisões sistemáticas. Mas para a pesquisa pré-clínica, embora nós tenhamos 2 bons guias, o Arrival, mais famoso de todos, e o GSPC é um pouco mais lado B, mas é interessante também, eles dizem como que os artigos devem ser escritos. Mas na prática eles nunca foram muito implementados e disseminados, de maneira que, se eu faço um ensaio clínico randomizado e eu tento publicar o meu artigo numa boa revista de medicina interna, eu não consigo publicá-lo sem citar e sem entregar o checklist do consorte. Mas se eu faço um artigo num artigo pré-clínico, eu posso publicar nas maiores revistas de experimentação animal, sem que ninguém nunca me peça, ou na maior parte das vezes não vão me pedir, o meu guia do Arrive. O que significa isso? Os pesquisadores pré-clínicos escrevem seus artigos sem padronização. Eles não sabem ou não padronizam o que é escrito em cada artigo. E aí a gente tem artigos incompletos, não porque o estudo foi mal feito, mas porque ele é mal relatado. Mas se eu, como pesquisador, pego um artigo de outro grupo de pesquisa mal relatado, eu não consigo reproduzir esse estudo, porque eu não sei exatamente o que foi feito. Então, boa parte da crise de reprodutibilidade pode ser problema na pesquisa, um método que não serve, um estudo mal conduzido de fato, viés experimentais, mas outro problema pode ser no relato, eu não sei de fato o que foi feito. Porque quando eu vejo um artigo, eu não tive a oportunidade para estar dentro do biotério daquele outro pesquisador, vendo o que foi feito de fato. Eu só sei o que foi colocado no papel, que muitas vezes é incompleto. Existem estudos de um grupo de pesquisa chamado Circle, que a gente vai conversar bastante ao longo desse curso, que dizem que até 80% dos estudos pré-clínicos falham em conseguirem passar no artigo, no relato do que foi feito, critérios mínimos de qualidade de relato, né? Como coisas como randomização, cegamento e por aí vai. Então, a gente tem cada vez mais buscado por alternativas a essa crise de reprodutibilidade. E aí que entraram as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas de dados pré-clínicos servem para, pelo menos do ponto de vista educacional, mostrar qual é o tamanho dessa crise de reprodutibilidade e também para dar direcionamento para quais são os métodos mais reprodutíveis, quais são os métodos que eu consigo dados robustos em pesquisa pré-clínica. Em teoria, a revisão sistemática pode ser feita em qualquer tema, mas em qualquer tema pré-clínico, né? Então, qualquer tema em animais. Mas isso varia desde a pesquisa mais pura em animais, né, como a pesquisa veterinária ou biológica, em que o animal se vale pelo próprio animal, ou na pesquisa em ciências de animais de laboratório, em que eu estou avaliando qual é a melhor forração para o animal, qual é o melhor tipo de ração e por aí vai. Mas o lugar em que as pesquisas, as revisões sistemáticas pré-clínicas encontraram o seu lugar foi nas pesquisas em modelos animais. Quando eu utilizo um animal de experimentação, não pelo próprio animal, mas pela capacidade desse animal de reproduzir algo que acontece no ser humano. Se dá o nome de pesquisa biomédica, pesquisa translacional ou pesquisa em modelos animais. Entendam, o que é um modelo animal? Modelo animal, a gente tem que entender o seguinte, um rato não é um modelo animal. E nenhum animal é, a priori, um modelo. Um animal só é um modelo a partir do momento em que ele modela algo. Então, o animal só é um modelo quando eu sei o que eu estou estudando. O rato não é um modelo animal, mas se eu estou trabalhando com comportamento ansioso, o rato, avaliado num labirinto incluso elevado, pode ser um modelo de análise de ansiedade, aí com boas restrições, né? Que a reprodutibilidade desse tipo de teste é bem pequena. Mas, enfim, o modelo depende de alguma coisa que a gente está estudando. O que eu quero modelar? Às vezes, o rato não vai ser um bom modelo.
na privação de sono, na área de medicina do sono, por exemplo. Às vezes o rato é um bom modelo quando a gente fala de neurobiologia do sono. Mas quando a gente fala de comportamento associado ao sono, o rato não é um bom modelo. Então o rato não é um modelo de sono. O rato é modelo, às vezes, dependendo do que eu quero estudar. Nessa pesquisa, então, nessa área de pesquisa translacional, né, a gente tem uma visão bem clássica, que é aquela pesquisa da bancada ao leito, mas que é um lema meio antigo, porque hoje essa relação é de duas vias, não simplesmente o pesquisador pré-clínico deve fornecer dados ao clínico, mas o clínico deve buscar na literatura pré-clínica mais informações, ver quais são os próximos passos de pesquisa, tentar prever ou antever como que a pesquisa vai evoluir nos próximos anos. Então, existe uma troca, e é nessa troca que as revisões sistemáticas pré-clínicas têm ganhado espaço. Bom, dito isso, qual é exatamente o histórico das revisões sistemáticas pré-clínicas? Tudo começou há mais ou menos 20 anos atrás, quando as primeiras revisões sistemáticas pré-clínicas foram feitas. A primeira delas foi uma revisão sobre AVC isquêmico agudo e nimodipina. Eu vou contar a história para vocês na nossa próxima aula. Então, um grupo de pesquisadores da Escócia fez uma revisão sistemática de dados de animais sobre o efeito da nimodipina, uma droga bem famosa na neurologia, sobre casos de AVCs isquêmicos agudos. Na verdade, sobre modelos animais de AVCs isquêmicos agudos. Isso não é considerado necessariamente a pedra angular da revisão sistemática pré-clínica, o passo inicial da revisão sistemática pré-clínica. O marco inicial dela, na verdade, é um estudo, um artigo que foi uma consequência dela. Foi uma carta publicada na Lancet em 2002 por Sandercock e Roberts. São dois pesquisadores, dois neurologistas que leram a revisão sistemática pré-clínica que eu mencionei para vocês e disseram, olha, nós pesquisadores clínicos devemos começar a considerar uma reanálise abrangente, completa e sistematizada dos dados pré-clínicos antes de fazermos as nossas revisões, ou os nossos estudos. Por que essa carta da Lancet é dita como o marco inicial das revisões sistemáticas pré-clínicas? Porque foi a primeira vez que se trouxe esse tema a uma grande discussão, numa grande revista, para um público maior. Porque antes, as poucas revisões sistemáticas pré-clínicas feitas antes eram muito de nicho e não chegavam a ter repercussão clínica, ou não tiveram repercussão clínica. Então, aqui a gente tem uma fotinho desse artigo, e é um artigo bem interessante de ler. Ele é bem curto, por ser uma carta, ela tem menos de uma página, e é bem interessante. Com base nessa discussão, começou do aspecto teórico, reforçando a importância das revisões pré-clínicas, dois grupos de pesquisa foram criados. Um deles, o Circle, criado na Holanda, e um deles, o Camarades, criado na Escócia. Os dois com a intenção de promover e disseminar o uso das revisões sistemáticas pré-clínicas como ferramenta de pesquisa. E a verdade é que, com o tempo, esses dois grupos acabaram tomando as vezes da Cochrane para a revisão sistemática pré-clínica. Para revisões de animais, os materiais do Circle e do Camarades são mais importantes do que os da Cochrane, que ainda são aplicáveis, sem dúvida nenhuma, para uma coisa mais geral, mas o específico para os animais é dado por esses dois grupos. O Circle, ele é um grupo que saiu do NC3R, é o núcleo de promoção do conceito dos 3Rs holandês, vem de uma universidade chamada Radboud University, em Nijmegen, na Holanda, e ele cresceu muito com um foco conceitual. Eles utilizavam, neste grupo de pesquisa, as meta-análises, as revisões sistemáticas pré-clínicas, como uma maneira de abordar os motivos pelos quais os artigos pré-clínicos são feitos, apontar as falhas desses artigos, quando eles não são reprodutíveis entre si, então tem problemas de validade interna, ou quando eles não reproduzem o que acontece com o ser humano, um problema de validade externa, de maneira a usar as revisões sistemáticas para promover ética em pesquisa animal, boas práticas em pesquisa animal. O que eles dizem é o seguinte: todo artigo pré-clínico deveria ser precedido de uma revisão pré-clínica, porque dessa maneira eu consigo saber se o tema que eu quero estudar e que eu usaria animais, se já foi feito anteriormente,
e quais resultados se foram alcançados anteriormente. Então, uma revisão sistemática pré-clínica daria base para qualquer novo estudo. Então, essa ideia de promover boas práticas de pesquisa pré-clínica e promover ética em pesquisa pré-clínica por meio de revisões sistemáticas é o foco dado pelo Circle. O Camarades é o grupo derivado daqueles estudos lá da Lancet, que trataram da nimodipina. Então, é um grupo que saiu derivou de um grupo de neurologistas e tem um foco muito mais analítico, estatístico. Então, sempre que a gente precisa de guias mais de quais são os cálculos, quais são os testes que se usa para as meta-análises pré-clínicas, o Camarades é uma fonte melhor. O foco conceitual do Camarades é um pouco menor, não que eles não tenham essa preocupação, mas eles fazem revisões mais robustas do ponto de vista analítico. Eu sugiro que qualquer pessoa que que tem intenção de começar a trabalhar com revisões sistemáticas pré-clínicas, deve ler materiais desses dois grupos, do Circle e do Camarades. É claro que os materiais do Brisa são importantes, e nós esperamos que cada vez mais se tornem mais importantes na construção do conhecimento para as revisões sistemáticas pré-clínicas. Então, fechando, nós temos aqui uma distinção do que são as revisões sistemáticas clínicas e as pré-clínicas, né? As clínicas têm uma abordagem bem tradicional que visa gerar altos níveis de evidência sobre o efeito de uma intervenção em um desfecho, com resultados geralmente conclusivos e robustos, e métodos e procedimentos muito bem consolidados, porque a Cochrane tem décadas de existência. Já as revisões sistemáticas pré-clínicas são uma abordagem bem inovadora ainda, com a intenção de fazer análises geralmente exploratórias. Mais do que bater o martelo sobre o efeito de uma intervenção, eu quero saber quais são as fontes de heterogeneidade que atuam em uma determinada relação. Em quais condições se observa o efeito disso naquilo? Quais são os animais que são mais utilizados? Então, geralmente são análises exploratórias, dá o nome, às vezes, de estudos geradores de hipótese. E a verdade é que os métodos ainda estão em desenvolvimento. A maior parte das meta-análises pré-clínicas adapta métodos da meta-análise clínica, mas cada vez mais a gente precisa ter métodos próprios. Então, ainda está em desenvolvimento. Se a gente puder fechar isso, eu gostaria de dizer, então, que essa distinção pode ser resumida da seguinte maneira. Meta-análise clínica demonstra eficácia com análises conclusivas, enquanto a meta-análise pré-clínica aborda mecanismos com análises exploratórias. É claro que eu também consigo fazer análises com intenção de demonstrar eficácia e bastante conclusivas no âmbito pré-clínico. Mas a gente pode mais do que isso. A gente pode explorar dados para garantir que os dados, um novo estudo pré-clínico seja feito com uma base sólida e para mesmo estudos clínicos sejam feitos com uma garantia maior de sucesso quando eu consigo abordar mecanismos e explorar dados numa revisão sistemática com meta-análise pré-clínica. Bom, esse foi o primeiro vídeo do nosso curso em que a gente introduziu e explicou conceitos básicos do que são as revisões sistemáticas pré-clínicas e as meta-análises pré-clínicas. Nos próximos vídeos, a gente vai discutir um pouco mais sobre quando conduzi-las e como conduzi-las. Então, nos vemos em breve e até a próxima.